General, muito obrigado pela sua presença aqui na CNN. Eu queria começar perguntando o grande debate que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Palácio do Planalto tentam implementar nessa crise do coronavírus é se o país deve ou não parar para tratarmos do coronavírus no Brasil. Qual que é a sua posição sobre isso? Esse debate, é um debate que vem tendo contorno aí de uma grande polarização, fruto da própria polarização política que ocorre no mundo e no Brasil, né? Mas o que nós temos que colocar é que vamos voltar aí para os primados do que vem a ser a democracia ocidental, não é? Com os valores que vêm desde o tempo da Revolução Francesa, e ali está a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, quando a gente toca em igualdade, igualdade significa que nós temos que buscar o equilíbrio. Então, nessa questão que nós estamos vivendo, nessa gravíssima crise deflagrada por essa epidemia, o presidente Bolsonaro tem demonstrado a sua preocupação constante com esse equilíbrio entre salvar vidas, ou seja, preservar a vida, e, ao mesmo tempo, manter emprego e renda. Porque sem emprego e renda não haverá igualdade. Nós iremos para um caos e essa é a grande motivação que o presidente tem demonstrado na sua preocupação. E muitas vezes algumas pessoas julgam que ele está preocupado com a eleição. Não, ele não está preocupado com a eleição, ele está preocupado com o bem-estar do povo brasileiro, né? Ou seja, salvando vidas e preservando emprego e renda. É possível, vice-presidente, esse equilíbrio, você permitir que as pessoas saiam de casa para trabalhar e para produzir e, ao mesmo tempo, se contenha o avanço do vírus no Brasil? Olha, na minha opinião, Caio, é que transcorridos esses primeiros 15 dias de medidas mais coercitivas que foram deflagradas de norte a sul, leste a oeste no nosso país, que se faça uma avaliação, vamos colocar aqui, sem paixões, buscando, então, a partir daí, delimitar as áreas onde realmente está concentrada a epidemia, a forma como ela vem se difundindo. Vamos lembrar que o Brasil é um país continental, nós temos 5 países diferentes aqui dentro. Às vezes eu vejo companheiros da imprensa, não, porque na Holanda, ora, a Holanda é do tamanho de Alagoas e Sergipe. É até menor, se somar os dois. É uma população de características diferentes. Eu mesmo já li que o próprio genoma do vírus aqui no Brasil, ele já sofreu algumas mutações. Então, após esse período, eu acho que a área médica, a área técnica, em conjunto com a área econômica, tem que analisar e trazer linhas de ação para que o presidente, em particular, e os demais decisores, no caso dos estados, possam tomar as melhores medidas. Sim, mas o senhor disse em uma entrevista que a posição atual do governo é de isolamento social. O que o senhor quis dizer com isso? Eu deixei muito claro que o presidente não mudou essa posição. O presidente, no seu pronunciamento à nação na noite de terça-feira, ele simplesmente colocou uma nova visão da questão, da forma como ela está se apresentando, e deixou clara a preocupação dele, com aquilo que vem sendo chamado por alguns analistas como as mortes invisíveis, que irão ocorrer a posteriori numa situação de caos econômico e consequência de caos social, em cidades superpopulosas como nós temos no Brasil. Então, o que eu falei ontem na entrevista coletiva, até eu coloquei entre vírgulas, por enquanto, Por enquanto, o presidente não mudou a decisão dele em relação ao isolamento, mas ele está discutindo esse assunto. Mas o senhor concorda que há risco, então, no Brasil, a se manter o atual estado das pessoas em casa? Há risco de caos social, de aumento de violência, se o país de fato parar e tiver todas as consequências na economia que o presidente da República tem dito? Há risco do caos social se mantiver a situação como está hoje? Eu julgo que se ela for aprofundada, aí vamos colocar 2 meses, 3 meses, nessa situação de isolamento total, num país cuja economia estava recém começando a se reerguer, onde nós tínhamos uma massa aí de praticamente 12 milhões de pessoas desempregadas, outros 30 milhões de pessoas vivendo do bico. Como é que está vivendo essa turma do bico hoje? Aquela turma que saía todo dia de manhã para vender água no sinal, para vender bala no trem. Essa turma hoje ela não tem recurso. Por mais que o governo busque colocar R$100, R$200, R$300, isso não vai surtir um efeito desejado. Vai ser um paliativo durante alguns momentos. Sim.
Tá? Então, essa é a preocupação do governo federal, não é? E o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele vem desse núcleo do povo brasileiro, ele tem esse contato permanente com isso aí, e isso o preocupa. Sim. No limite, o senhor vê risco até à normalidade democrática? O presidente Jair Bolsonaro citou, usando exatamente essa expressão, né, que haveria, no limite, um risco à democracia. O senhor concorda? Não, acho que aí talvez o presidente, né, buscando chamar a atenção para a gravidade do problema, né, ele coloca uma figura de linguagem, né, que talvez, na minha opinião, seja um quanto forte. Eu não acho que vá haver problema na normalidade democrática, até porque dentro da nossa Constituição nós temos soluções constitucionais para intervir no caso de uma grave comoção nacional. Por exemplo? Aí você tem a intervenção, o estado de sítio, o estado de defesa, né, que são medidas previstas na Constituição e elas não são de livre-arbítrio do presidente, né? O presidente decreta, mas tem que ser aprovado não só pelo Conselho da República, como posteriormente pelo Congresso Nacional, né? Então, é algo que os três poderes em conjunto terão que tomar. Mas eu posso entender que há possibilidade também, no limite, de estado de sítio no Brasil? Olha, você sabe que existem 3 gradações, né? Vai acontecer, é provável e é possível. Então, é possível é algo, né, bem lejano, como diz o castelhano. Né? Não vejo, assim, de imediato que isso possa ocorrer. Entendi. Como o senhor é um profundo conhecedor ali das Forças Armadas, né, vice-presidente? Como que as suas conversas ali com o pessoal da Ativa, qual que é a sua visão, a visão deles sobre o atual cenário do Brasil e esse impacto do coronavírus, tanto na saúde pública quanto na economia, e esses possíveis desdobramentos quanto à causa social, à violência? Como que as Forças Armadas estão observando o atual momento do Brasil? As Forças Armadas, né, cara, elas se pautam, né, expressivamente pelo aquilo que está previsto na missão constitucional, artigo 142, né? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, garantia da lei e da ordem. Então, elas se preparam o quê? Fazendo planos, né, e adestrando o seu pessoal para enfrentar essas diferentes situações, né? Na conversa que nós estamos tendo aqui, existe, né, dentro daquilo que você colocou, uma possibilidade, né, de que haja um comprometimento da lei e da ordem no caso, né, do caos econômico ser instalado no país. Então, óbvio que as Forças Armadas se preocupam em estar em condições, né, de proteger as estruturas essenciais do país, de modo que não ocorra nenhuma devastação aqui dentro. Sim, esse debate está ocorrendo? Isso é planejamento que já existe, né? As Forças Armadas, elas têm que se planejar o tempo todo. Então, para todas as situações hipotéticas, existe um plano. Sim, eu posso entender que eles estão preparados para agir se for o caso. Sempre é dessa forma que as Forças Armadas se comportam, né? Você pode olhar que todas as vezes que elas são chamadas a intervir nos mais diferentes casos, né, seja na questão aí do combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro, seja para entregar água no Nordeste, como nós estamos há 20 anos fazendo, seja para cooperar, né, em calamidades públicas, como ocorreu lá em Brumadinho, como ocorre em Santa Catarina, muitas vezes com enchentes em outros lugares do país, seja na questão como ocorreu no passado do combate às queimadas, né, elas estão prontas, né? De imediato você pode ver que é acionado um comando conjunto, existe um pacote, né, de medidas que são tomadas, existem regras que são estabelecidas, é a forma como as Forças Armadas atuam. Organização e método é algo que a gente aprende desde o primeiro dia que ingressa, né, numa unidade militar. Vice-presidente, eu queria falar um pouco do senhor sobre política nacional. Ontem foi o momento talvez mais tenso ali da política brasileira até hoje, né? Teve ali um entrevero entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. No momento em que o presidente da República, vamos dizer assim, chamava a atenção do governador, o senhor meio que balançou ali a cabeça, aparentando reprovação. Era uma reprovação aquela fala ou aquele momento? Olha, eu acho que a interpretação dos sinais corporais, né, é algo de livre-arbítrio, né, de cada um, mas eu julgo que, né, os companheiros da imprensa interpretaram mal isso. Para mim, né, o que me constrangeu foi a discussão que foi levantada naquele momento, seja pelo próprio governador, né, que poderia ter evitado criticar a fala do presidente que tinha ocorrido na noite anterior, né,
de uma forma pública e na presença de outros, até porque também foi gravado aquilo e depois transmitido em rede nacional, não é? E seja que o presidente, a partir do momento que ele se sentiu, não é, atacado, ele retrucou da forma como ele sabe. Não é? Então, a minha visão ali é que tudo aquilo poderia ter se evitado e a gente ter se concentrado, não é, na busca da solução dos problemas atuais relacionados à crise do coronavírus. Ajuda ou atrapalha aquela polêmica? Essa polêmica ela não ajuda, né? Eu creio que os diversos entes da federação, né, cada um dentro das suas atribuições, tem que entender que nós temos que trabalhar dentro de uma ação conjunta, deixar de lado as paixões políticas no momento, né? As paixões políticas estão perturbando muito, porque nós temos um ano eleitoral pela frente. Então, tem muito prefeito tomando atitude, né? Porque o candidato de oposição a ele está dizendo, olha, ele não fez nada, aí o prefeito vai lá e toma atitude, né? Seja atitude na linha de ação A ou na linha de ação B. Então, a gente está sendo levado e pautado muitas vezes por algo que vai ocorrer no segundo semestre e até lá, né, se Deus quiser, né, eu tenho absoluta certeza, nós teremos superado essa crise e estaremos vivendo outro momento no país. Sim. No caso específico, o senhor acha que o governador de São Paulo, João Dória, e eu também incluiria aqui o governador do Rio, Wilson Witzel, estão se aproveitando politicamente desse episódio? Olha, eu não quero tecer crítica em cima dessa questão, né? Até porque não é minha, né, vamos colocar assim, não é meu papel esse aí, né? Vamos lembrar que eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro, né? Eu desde o começo procurei me apresentar como o escudo e a espada dele, né? Então eu vejo a luta política como algo normal, né? Eu até já desde o ano passado, viu, Caio? É a primeira vez que nós estamos conversando, né? Eu disse que na profissão que eu exerci por 46 anos, eu não podia ser aplaudido, mas também não podia ser vaiado. Né? Agora a gente pode ser aplaudido e vaiado. Então eu vejo que isso aí faz parte, né, do jogo político. Entendi. No geral, isso não faltou ao Brasil se preparar para o coronavírus, independentemente da esfera, seja União, seja estados e municípios, não faltou uma organização. Essas reuniões que estão acontecendo hoje, elas não poderiam ter ocorrido logo que a China começou a detectar e que havia uma previsão do coronavírus se espalhar pelo mundo. Não faltou organização prévia? Caio, vamos lembrar o seguinte, a própria Organização Mundial da Saúde, que tem conhecimento, não é? Tem gente lá especialista em transmissão de epidemias dessa natureza, né? Demorou a classificar, né, o coronavírus em níveis mais elevados de alerta, né? Tanto que a pandemia foi declarada há 15 dias atrás, mais ou menos, né? E o nosso ministro Mandetta vinha propugnando já há algum tempo que a OMS declarasse o coronavírus uma pandemia. Né? Naquele momento, né, ninguém tinha ideia, vamos colocar ali, da velocidade de propagação. A experiência anterior que nós tínhamos, que era com a SARS, né, a SARS levou 6 meses para se disseminar pelo mundo. Né? E o coronavírus, em um mês, tinha avançado, né, por todos os cantos da Terra praticamente. Né? O que eu vejo é que o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, ele deixou, né, que a questão fosse atacada pela área técnica do Ministério da Saúde, né, e aí o trabalho extraordinário que o ministro Mandetta e a equipe dele vieram fazendo. Eu lembro que quando o presidente viajou para os Estados Unidos no início de março, eu fiquei respondendo pela presidência, né? Eu fiquei mantendo contato direto ali com o João Gabardo, né, que é o secretário executivo do Ministério, já nesses trabalhos iniciais de acompanhamento, né, dessa escalada da crise. Né? Portanto, eu não acho que o Brasil ficou atrasado em medidas a serem tomadas. Né? Mais uma vez eu destaco, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, com um território enorme, não é? Com diferenças enormes, com uma desigualdade muito grande aqui dentro. Né? Então, não é simples as coisas de serem controladas e decisões serem implementadas aqui no nosso país. Vice-presidente, eu queria falar da Amazônia. O senhor é presidente do Conselho da Amazônia. Em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, muita polêmica ali, muitas queimadas na Amazônia. O que o brasileiro pode esperar da Amazônia sob o seu comando? Comparando, lembrando que 2019 teve muita polêmica em cima disso. O que mudou e o que a gente pode esperar? Desmatamento cair, queimadas diminuírem? O que vai acontecer e o que a gente pode esperar?
Bom, Caio, o Conselho da Amazônia foi criado pelo presidente Bolsonaro exatamente para que as atividades, né, as políticas públicas implementadas aqui pelos diversos ministérios tivessem uma coordenação, um controle, uma sinergia maior e de modo que elas efetivamente funcionassem, né? Nós tivemos a primeira reunião ontem, uma reunião exitosa, onde foi apresentado o planejamento estratégico que nós montamos. O Conselho concordou com algumas ressalvas ali de pontos que têm que ser corrigidos. O ministro do Meio Ambiente já fez uma apresentação sobre um planejamento para um combate à questão da queimada e desmatamento ilegal, que nós precisamos iniciar o mais cedo possível. Não é algo barato, requer recurso, não só em capital humano, mas também e principalmente em financiamento para isso. Nós estamos aí buscando, né, destravar o Fundo Amazônia e também dialogar aí com a área econômica do governo, no sentido de que a gente obtenha os recursos necessários para que esse combate seja travado. O que nós queremos deixar claro é o compromisso firme do governo, né, brasileiro com tudo aquilo que foi assumido em termos internacionais e principalmente, não é, com a nossa opção de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. A gente pode firmar um compromisso aqui de que o desmatamento e queimada serão menores na Amazônia? O que ocorreu ano passado, né, Caio, houve um pico efetivamente da desmatamento e queimada que teve abaixo da média aí dos últimos 20 anos, isso tem que ficar muito claro, né? Essa questão dessas ilegalidades, elas tiveram o seu ápice no ano de 2004, a partir dali elas entraram num ritmo de queda, porque havia recurso, né, para o combate, ou seja, para você botar gente no terreno, né? Vamos lembrar da ampla Amazônia, é 60% do nosso território. Né? Tem município como Altamira, por exemplo, que é maior que Portugal, né? Então não é simples essa questão, né? A partir do ano de 2012, houve uma retomada dessas atividades ilegais pela falta de recursos e houve esse pico no ano passado. O nosso compromisso, né, e aí todo o nosso conselho está voltado para isso, é que a gente reduza, né, aos mínimos possíveis, né, essas ilegalidades. Vice-presidente, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Bom trabalho para o senhor. Agradeço, Caio, e a grande mensagem que eu quero transmitir em nome do presidente Bolsonaro é otimismo, minha gente. Nós vamos superar, né, de forma equilibrada, né, e juntos todos essa questão do coronavírus, né, combatendo a doença e, ao mesmo tempo, né, impedindo que a nossa economia se degrade a um nível muito grande.